Bom dia, irmãos. Vamos continuar a estudar a revista que fala sobre o cristão e o trabalho. E o tema de hoje, a lição é de número 8. Lembrando os irmãos que todos esses estudos estão no nosso canal no YouTube. Se você perdeu um ou outro, você pode assistir às aulas. E o tema de hoje é trabalhe ou desfrute a vida. E o texto base que nós vamos usar aqui está registrado no livro dos Salmos. Então convido os irmãos a abrir no Salmo 37. Salmo 37, nós leremos o verso 16 ao 26. Diz assim a palavra do Senhor: Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos o Senhor os sustém. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens, serão aniquilados e se desfarão em fumaça. O ímpio pede emprestado e não paga, o justo porém se compadece e dá. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço, e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus, nosso Pai, nós rendemos graças a Ti por mais esse dia e por mais esse momento onde vamos estudar a Sua palavra, que é viva e eficaz, que nos consola, que nos exorta e nos encoraja a permanecer nesse caminho que é estreito, que nos traz muitas provações, mas sabemos, ó Deus, que é a Sua vontade. Como diz a Sua palavra, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Que Seu Santo Espírito venha nos iluminar no estudo da Sua palavra e que o tema estudado nessa manhã possamos, ó Deus, mais uma vez glorificar o Seu nome e ser transformados, ser moldados à imagem do Seu Filho Jesus Cristo. Nós rogamos a Ti, que o Senhor nos dê um entendimento real, verdadeiro da Sua palavra. No nome do Filho Jesus Cristo nós oramos. Amém. Amém. É muito conhecida a ideia de quem trabalha não tem tempo para curtir a vida. Talvez você já deve ter ouvido alguém falar dessa maneira, ou até mesmo nós. Eu não tenho tempo para curtir a vida porque eu trabalho muito. Mas o que nós vamos aprender essa manhã, na lição de hoje, que essa aparente contradição, ou a pessoa trabalha ou ela curte a vida, você vai aprender, eu vou aprender, que segundo a Escritura Sagrada, é por causa do trabalho que eu vou conseguir desfrutar da vida. É por causa do trabalho que eu vou conseguir, então, fazer as coisas que eu posso fazer. E aqui nós vamos dividir em 4 subtemas ou 4 itens, e na medida que nós vamos estudando esse salmo e também outros textos, peço que os irmãos acompanhem alguns textos aqui. Nós vamos ler vários, que vai falar a respeito de assuntos que vão nos levar a chegar à conclusão se existe esse contradição, esse paradoxo,
se existe realmente isso. E se eu tenho me equivocado em relação a alguns assuntos que envolvem o trabalho e que envolvem o desfrutar da vida. O primeiro item aqui que a lição nos coloca, o autor inicia falando a respeito da ansiedade. Os irmãos devem concordar comigo que muito se fala sobre ansiedade nos dias de hoje e outros problemas relacionados a esse tipo de dificuldade emocional, psicológico. Mas é bem verdade que esse não é um problema, essa não é uma dificuldade desse século, como muitos dizem que é o mal do século, mas é um problema que originou por causa do pecado original. E isso Jesus vai tratar a respeito em Lucas capítulo 12, verso 22 e 31, e também o outro evangelho, em Mateus capítulo 6, verso 25 a 34, o que nos faz chegar à conclusão que esse não é um mal desse tempo nosso, mas é um mal de todos os tempos. Nós vamos ver isso no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Não somente o Senhor Jesus falará a respeito disso, mas também o apóstolo Paulo, apóstolo Pedro e outros líderes da igreja também que falaram a respeito desse tema, sobre a ansiedade. E o primeiro texto, então, convido os irmãos a abrir, em Lucas capítulo 12, verso 22 a 31. Cada irmão pode ler um versículo. Lucas capítulo 12, verso 22 a 31. Eu vou ler o primeiro versículo, cada irmão pode ler os outros. Lucas 12, verso 22 ao 31, diz assim: A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Até aqui. Bom, algumas coisas importantes que nós vemos, todos os irmãos conhecem muito bem essa passagem, que fala sobre a ansiedade, que é uma ordem do Senhor Jesus para não andar ansiosos, mas há algumas conclusões podemos chegar e não ser a conclusão correta. Primeiro é que o Senhor Jesus aqui não está querendo falar a respeito que as pessoas não devem trabalhar, porque ele falou a respeito de lírios, falou a respeito de aves, mandando observar cada um dessas criações, dessas criaturas. Então, ao dizer que as aves não semeiam, não colhem e nem ajuntam em celeiros, e que os lírios não tecem nem fiam, Jesus não está tentando desvalorizar o trabalho. É importante nós falarmos a respeito disso, nem estimular também a ociosidade. O que ele está fazendo aqui é uma comparação entre as criaturas, os lírios, as aves e também o ser humano.
homens, mulheres. E isso fica claro quando, depois de falar a respeito das aves dos lírios, o Senhor Jesus ele diz: quanto mais valeis do que as aves. Então essa comparação Jesus coloca aqui no seu devido lugar. Então a ansiedade aqui, que é o primeiro assunto dessa lição, é uma preocupação, aquilo que toma o nosso tempo, toma a nossa mente, e isso faz com que eu não consiga viver em paz, descansado, seguro. Então eu me preocupo com diversas coisas. Aqui o texto sobre a ansiedade, aqui de Lucas 12, vai falar a respeito de coisas básicas, que comida, vestes, roupas, e também sobre acrescentar mais anos à vida, que o Senhor Jesus fala aqui. Ninguém pode acrescentar, por mais ansioso que esteja, um côvado sequer na sua vida. Então aqui engloba várias coisas básicas e coisas assim que aparenta não ser tão básicas assim. Porque imagina uma pessoa doente, uma pessoa que está com os dias contados, ela pode estar ansiosa também, preocupada com o dia de amanhã, se eu vou viver mais dias, quantos dias, semanas, meses. Então aqui engloba desde coisas mais simples, que nós julgamos assim, né, e coisas talvez não tão simples. Então o Senhor Jesus ele fala para não andar ansioso por coisa alguma também. Então o foco correto não é viver preocupados, ansiosos com o dia de amanhã, ansiosos o que pode me acontecer, mas o foco sempre será buscar viver para a glória de Deus. Um pouco em Mateus, capítulo 6, verso 33, o Senhor Jesus diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, que é um pouco mais, com mais conteúdo do que o verso 31 do capítulo 12, que é o mesmo texto, a mesma história ou o mesmo relato do Senhor Jesus aqui a respeito da ansiedade. O próprio Senhor Jesus, ele censurou os seus ouvintes. Se você reparar aqui no verso 28, falando a respeito daqueles que estão preocupados demais. No verso 28, o Senhor Jesus diz: ora, se Deus veste assim a erva do campo, a erva que está no campo, e amanhã é lançada no forno, assim mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. A conclusão aqui, então, que o autor chega na nossa lição, e que nós devemos também chegar, é que isso é um início, um princípio de incredulidade do coração do homem, a ansiedade excessiva, a preocupação excessiva. Porque se você olhar, se cada um de nós olhar para a nossa história, diversas dificuldades que passamos, você vai perceber que Deus sempre sustentou, e estamos aqui então porque Ele sempre cuidou de nós durante anos e anos. E isso então já deveria ser suficiente para indicar que Ele continuará cuidando de cada um de nós. Então é por isso que a ansiedade é um sinal de falta de fé. Um outro texto, Mateus capítulo 6, verso 9 a 13, o Senhor Jesus, Ele nos ensina aos seus discípulos, nos ensina a respeito da oração dominical. E na oração, Ele ensina o seguinte: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então nós vamos reparar que Ele não fala a respeito do pão nosso que Ele vai dar amanhã, que Ele vai dar no próximo ano, já que estamos encerrando o ano, preocupados como vai ser o próximo ano, o dia de amanhã. Mas o Senhor Jesus fala sobre orar e agradecer o pão de cada dia. E isso nos leva a refletir que nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã. É uma oração que nós aprendemos e então nós ocupamos a nossa mente em agradecer por aquilo que nós temos hoje. Então o sustento Deus nos dá hoje e nós não devemos preocupar com o dia de amanhã. Eu trago a memória também dos irmãos em relação ao maná. Os irmãos se lembram que
povo deveria colher o maná todos os dias e não deveria fazer o que mesmo? Juntar e guardar. Porque o que ia acontecer no outro dia com aquilo que eles estavam guardando? Ia estragar, não ia? Ou seja, o sustento que eles deveriam estar aguardando sempre era daquele dia, do presente. Então isso era para que aquele povo, os judeus, pudessem descansar que a providência vem de Deus e não confiar nas coisas que podem ou não acontecer no futuro. Deus disse: eu vou dar todos os dias, então não guardem para o dia de amanhã, agradeça e guarde e se alimente com o que eu estou dando hoje. O Senhor Jesus não faz diferente, Ele agradece pelo pão de hoje. E essa é uma lição simples que nós aprendemos, com essa oração dominical, mas que só é aprendida quando realmente nós damos conta de que o nosso sustento vem das mãos graciosas de Deus. O outro texto, peço que os irmãos abrem também, em Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7, eu vou ler aqui para os irmãos, que diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Pedro também, capítulo 5, versos 6 e 7, ele diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Repare, é um mandamento aqui que nós encontramos, realizado pelo apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, de não andar ansioso por coisa alguma. E você deve concordar comigo que coisa alguma abrange muitas coisas. E é importante que nós comentarmos a respeito também que nem toda ansiedade é fruto de um coração pecaminoso, um problema espiritual, mas é bem verdade que se a Bíblia fala a respeito, que nós encontramos aqui, o Senhor Jesus, o apóstolo Paulo, Pedro, fala tanto sobre esse tema, nós devemos chegar à conclusão que muitos dos nossos problemas, as nossas preocupações, são resultados de um coração que não está em comunhão com Deus, ou seja, que não está pensando que o sustento vem de Deus. Então, você vai encontrar aí pessoas especializadas em cuidar desse tema, ansiedade, mas nós devemos tomar o cuidado, antes de se automedicar ou procurar uma ajuda, às vezes até médica, você deve se preocupar e sondar a sua vida em relação sobre ansiedades, alguns tipos de ansiedade que é causada porque nós não confiamos em Deus. Então, nós devemos tomar o cuidado de saber separar esses tipos de ansiedade. E nós tivemos a oportunidade de já estudar esse assunto mais profundamente, quando o pastor tratou a respeito, algum tempo atrás, sobre esse assunto. E lá nós aprendemos a respeito que existem diversos tipos. E aqui nós não podemos negar também que existem tipos de preocupações que nós temos porque nós não confiamos plenamente em Deus. E isso, muitas vezes, é devido a um coração incrédulo, um coração que, às vezes, se esqueceu que quem está no controle e no sustento é o próprio Deus. E não é à toa, então, que nós vemos esses mandamentos do Senhor Jesus, os apóstolos, falarem para não andar ansiosos por coisa alguma. Aqui é o primeiro, então, tópico que fala sobre ansiedade. Então, nós não conseguimos desfrutar da vida, muitas vezes, porque nós estamos ansiosos demais. Nós achamos que o trabalho que vai garantir a nossa satisfação, vai garantir a nossa segurança. E aqui nós aprendemos que nós não devemos andar preocupados demais com o dia de amanhã. Esse é o primeiro tópico. O segundo fala sobre o trabalho, que é o
o assunto aqui, propriamente dito, que fala a respeito sobre desfrutar a vida quando nós temos o trabalho. Então, nós vamos aprender aqui que o trabalho é um meio, não um fim em si mesmo, né? O trabalho de quem edifica a casa, ele é inútil. Convido os irmãos a abrir, então, os Salmos, Salmo 127. Salmo 127, verso 2. Vamos ler o verso 1 também, verso 1, versículo 2. Salmo 127. Vamos ler todos juntos esses dois versículos? Vamos lá? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Se Deus não se encarregar de construir e usar o construtor como meio para realizar o seu propósito, as coisas não vão acontecer. Da mesma forma, a vigilância da sentinela que nós lemos aqui é em vão, a menos que o próprio Senhor guarde a cidade. O verso 2 que nós acabamos de ler diz que é inútil levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, aos seus amados ele o dá enquanto dorme. É claro aqui que Salomão, que é o autor desse salmo, ele não está condenando o trabalho. Você deve concordar comigo, uma conclusão que parece ser bastante óbvia. Então, da mesma forma em que em Mateus 6,25, Jesus não está condenando o planejamento diligente, você se planejar, se programar. O que é condenado é, de um lado, a preocupação excessiva com o próprio sustento e, de outro, a atividade frenética e autossuficiente em relação ao trabalho. Ou seja, as duas atitudes revelam falta de fé na providência de Deus e não permite, então, que nós consigamos descansar. E de acordo com esse salmista que nós lemos, Salmo 127, nós podemos esforçar e trabalhar além da hora, levantar bem cedo, ir até tarde trabalhando. Ainda assim nós podemos não ter contentamento. Nós estamos estudando a respeito do trabalho durante 3 meses, e creio que os irmãos estão percebendo algumas descobertas, entre aspas, em relação àquilo que a cosmovisão cristã tem nos ensinado a respeito do trabalho, apesar de nós conhecermos muito a respeito, que devemos trabalhar para a glória de Deus, mas que em alguns aspectos nós temos falhado. Eu tenho percebido, acredito que os irmãos também, em relação a entender o propósito do trabalho que foi instituído por Deus. E chegando à conclusão que é Deus quem nos sustenta. O trabalho, a nossa profissão, são apenas os meios ordinários que Ele usa para fazer isso. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela adota oficialmente a Confissão de Fé de Westminster, e o capítulo 5 vai falar sobre a providência de Deus, em todo esse capítulo 5. E aqui, essa confissão vai falar, então, comentar a respeito o que significa essa providência de Deus, é a maneira como Ele age, como Ele cumpre os seus decretos eternos e usa causas secundárias para cumprir as causas primárias, ou seja, para cumprir os seus decretos eternos que Ele fez antes da fundação do mundo. Então Deus vai cumprir todos os seus decretos, que são suas causas primárias, e para Ele cumprir, Ele pode ou não usar causas secundárias. Então lá nós vamos aprender, lendo, que as causas secundárias, uma delas pode ser o trabalho.
Ou seja, Deus sustenta o seu povo, cumprindo os seus decretos eternos, causas primárias, e para cumprir essas causas primárias, ele pode não usar causas secundárias, e ele acaba usando então o trabalho como meio de sustentar o seu povo. Eu acho interessante, ao ler sobre essa confissão, onde ele usa os textos bíblicos para chegar às conclusões dessas causas secundárias usadas para cumprir essas causas primárias, que são os decretos de Deus. Essas causas secundárias, então, são aquilo que podemos chamar de causas naturais, entre aspas. E são os recursos que Deus usa para cumprir o seu propósito. No caso do nosso sustento, esse recurso é o trabalho, como o Senhor Deus determinou em Gênesis capítulo 3, versos 17 e 19. E o reformador João Calvino, de maneira muito sábia, lógico, com o entendimento que foi dado a ele por Deus, ele, ao falar da multiplicação dos pães, que nós lemos lá em Mateus capítulo 14, verso 3 e 21, ele diz que esse milagre foi realizado por Jesus, ele se estende até nós, ainda que Cristo não multiplique os pães todos os dias, pois mediante o trabalho ele multiplica o trigo para que nos possa servir de sustento. Até mesmo o pão que compramos com o nosso salário é uma dádiva de Deus, e é reconhecendo isso que pedimos que a cada dia ele nos dê o pão. Veja que interessante. Ao ler aquela passagem, quando Jesus multiplica os pães, Calvino, ele olha para o seu dia a dia, mesmo vendo que um milagre, algo extraordinário aconteceu por poucos pães formarem vários cestos, quando ele olha para a sua vida no dia a dia, quando ele trabalha e tem condições de comprar, ele observa a graça de Deus da mesma forma, porque Deus tem usado as causas secundárias, e ele diz aqui em relação ao seu sustento, o seu salário seja o fruto do seu trabalho, para que Deus cumpra então a sua causa primária de sustentar o seu povo. Então não é necessário que nós enxergamos milagres de multiplicações, de ver vários cestos na nossa casa de pão, ou seja, de alimento, arroz, feijão ou qualquer outro tipo de alimento. Mas quando você olha que o seu salário, o seu trabalho, Deus cumpre da mesma forma de sustentar, ou seja, Ele usa do trabalho, do sustento, do salário, para que possamos nos alimentar, e Deus também da mesma forma tem usado da sua graça. A mesma graça que foi usada para alimentar aquela multidão, através da multiplicação dos pães, Deus também tem nos agraciado, nos dando graça de poder ser sustentados através do trabalho, através do nosso salário. E um bom exemplo bíblico do modo como Deus usa o trabalho como meio para nos alcançar pela sua graça é encontrado na vida de Isaac. Gênesis capítulo 26, 12, diz lá que Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor os abençoava. Então repare que quem estava trabalhando era Isaac, mas quem abençoava era o próprio Deus, o Senhor os abençoava. E ele foi sustentado então pela graça de Deus, que usou o seu trabalho como meio para agir na vida de Isaac. Isso é importante nós concluirmos dessa forma, porque apesar de nós usarmos os meios naturais, ou vivermos os meios naturais, por exemplo, quando nós temos a nossa casa, alguns colocam cerca elétrica, nós colocamos cadeado no portão, colocamos portão, usamos cinto de segurança e por aí vai. Quando você olha de maneira muito simplista, você vai chegar à conclusão que você está seguro porque você tem um portão, você tem alarme para quem tem, você tem segurança de algum tipo, e podemos cair no equívoco de achar que nós estamos seguros por causa dessas coisas. Mas o que nós aprendemos aqui no Salmo 127, nessa questão sobre o pão que nós temos todos os dias, é que é inútil você fazer isso se Deus não guardar. É inútil nós, como diz aqui, é inútil o vigia
ser o sentinela daquela cidade se o Senhor não guardar. Porque vai chegar um momento que você vai esquecer talvez o portão aberto, vai esquecer de usar o cinto e nada vai acontecer. Ou mesmo assim, talvez você vai cumprir todo o ritual de fechar sua casa, de usar o cinto, e mesmo assim as coisas, você não se sentir protegido, um ladrão roubar a sua casa, porque é inútil nós fazermos essas coisas se o Senhor não vigiar. Então, a conclusão que nós chegamos é que nós fazemos todas essas coisas porque nós confiamos em Deus em primeiro lugar, nós confiamos que Ele é o guarda, Ele é o que nos protege e que Ele pode sim usar essas causas secundárias por exemplo, que nós falamos aqui, o portão, usar cinto, porque como cristãos que somos, nós confiamos no Deus que nos guarda e não nas causas secundárias. Nós vamos ao médico, sim, nós cumprimos as leis de trânsito, nós colocamos cadeado no nosso portão, mas porque nós confiamos em Deus e Ele pode usar sim essas coisas para nos proteger, para nos guardar. E por isso também que nós trabalhamos, mas não o trabalho como um fim que vai dar nosso sustento, que nós temos no último dia do mês, ou no quinto dia útil, ou não sei que dia que você ganha o seu salário. Nós não confiamos no nosso trabalho, nós confiamos no Deus. E Ele usa o trabalho como causa secundária para cumprir os seus propósitos eternos, que são as causas primárias. Então, até aqui nós podemos chegar à conclusão que, em último lugar, nós confiamos, ou em primeiro lugar, nós confiamos em Deus. O fim último da nossa vida sempre vai ser Deus. O objetivo da nossa confiança nunca será nas coisas naturais, nas causas secundárias, mas sempre será no próprio Deus, que já decretou antes da eternidade todas as coisas como elas devem acontecer, e elas vão acontecer. Há duas palavras que nós encontramos na Bíblia que se referem a tempo, ao tempo. Primeiro que você vai encontrar o Cronos, que é o tempo que nós estamos acostumados a viver, os dias da semana, o relógio, o ponteiro do relógio, aí vem a palavra cronometrar, cronológico, ou seja, os dias que correm, os anos que correm, você vai encontrar isso. Quando você olha também na língua original, você vai encontrar outra palavra chamada kairos. Kairos significa o tempo oportuno, o tempo exato que foi determinado, e nada pode impedir que aquilo vai acontecer. Você vai encontrar também, quando se refere às árvores frutíferas, que no devido tempo, quando nós lemos o Salmo 1, lá você vai encontrar a palavra kairos também, que foi uma tradução do hebraico para o grego, chamada Septuaginta, e que os tradutores interpretaram aquela palavra tempo como kairos também, e essa palavra kairos significa que no tempo exato vai acontecer. Então, normalmente as árvores frutíferas, algumas, aquelas que não tiveram nenhum tipo de mudança, genética, em determinado momento do ano, aquela fruta vai acontecer. É a mesma palavra usada naquele contexto do Salmo 1, que no devido tempo dá o seu fruto, ou seja, o kairos. Essa palavra você vai encontrar no Novo Testamento também, que nos tempos que deveria acontecer, o Senhor Jesus viria, é o kairos, ou seja, o tempo exato, determinado por Deus, nada podia impedir a vinda do Senhor Jesus, Ele veio também nesse tempo. E quando nós encontramos aqui sobre os tempos, as coisas que acontecem conosco, as coisas que temos, as coisas que nós alcançamos, almejamos, por mais que de uma forma natural nos enxergamos que as coisas vão acontecendo conforme o meu esforço, que nós comentamos assim, ou seja, se eu, quando era mais jovem, eu consegui o trabalho em determinado período da minha vida, mais jovem, e depois aqueles tiveram a oportunidade de estudar, eu passei no vestibular, em determinado período, aparentemente, depois eu consegui o trabalho, eu almejei uma vaga de concurso público e passei. Aparentemente, a impressão que dá é que as coisas vão acontecendo de uma forma natural na nossa vida, não é verdade? Ou seja, as coisas que acontecem com todo mundo.
Mas quando você olha para a palavra de Deus, você entende que para o cristão as coisas aconteceram naquele determinado momento que foi planejado por Deus. Apesar que pecadores que somos, achamos que por causa do nosso esforço nós alcançamos alguma coisa de Deus, a conclusão que nós chegamos é que foi no tempo de Deus que as coisas deveriam acontecer. Às vezes nós olhamos para o nosso passado e, devido às nossas más escolhas, algumas coisas não deram muito certo. Você deve concordar comigo? Em relação a trabalho, em relação a casamento, em relação a filhos, em relação a saúde, algumas coisas você não planejou e aconteceu. A verdade é que em todos esses momentos que aconteceram e deveriam acontecer da forma que aconteceu, e que nós às vezes não temos as explicações, todas elas de forma clara, mas o que nós devemos concordar é que existe a nossa responsabilidade, que fizemos com nossas escolhas, mas mesmo assim Deus, sendo soberano que Ele estava no controle dessas coisas, e que mesmo em meio às coisas mais difíceis que nós podemos tentar dar uma resposta, uma solução, o porquê daquilo ter acontecido, Deus sustentou cada um de nós. Você está aqui hoje porque Deus sustentou você e vai continuar sustentando da forma como Ele determinou. Se você é um crente genuíno, se você é um cristão da qual passa sim por períodos de preocupações, mas que entende que Deus é quem os sustenta, quem os guarda, você vai chegar à conclusão que até aqui o Senhor tem sustentado a sua vida e Ele vai continuar dessa forma. Então, o trabalho como meio, quando você enxerga o seu trabalho, aqueles que puderam estar aposentados, que trabalham por muito e têm desfrutado agora também de um período de descanso, aqueles que não têm também mais condições não têm mais a força, mesmo vigor como de antigamente, percebe também que até mesmo essa aposentadoria é fruto daquilo que você fez durante muitos anos, e que se você tem condições de trabalhar, você pode trabalhar. O problema é que quando você tem vários trabalhos, traga a memória aqui dos irmãos, não sei se os irmãos assistem, né, ou já puderam assistir uma série chamada Todo Mundo Odeia o Chris. Não sei se você já viu ou já ouviu falar. Lá tem um personagem que é o pai do Chris, o Júlio. Ele tem mais de um trabalho e a mulher dele se orgulha, né, de falar: meu marido tem 2 ou 3 trabalhos. E você vê a série inteira ele com um macacão de trabalho, de roupa. Ele parece que acorda daquele jeito, levanta daquele jeito, ele está o tempo todo daquele jeito. Ele trabalha muito. E você vai perceber que no decorrer dessa série, quem está sempre cuidando dos filhos na correria, ou ele está trabalhando ou descansando, em raros períodos ele está de alguma forma ajudando os filhos, mas a mãe que está o tempo todo correndo para lá e para cá, e ela tem orgulho de dizer que o marido dela trabalha muito, né? Você percebe naquela série que a impressão que dá, se ele não tiver todos aqueles trabalhos, ele não vai conseguir sustentar a casa. E nós, quando nós olhamos para a nossa vida, nós achamos que nós não vamos conseguir também cumprir os nossos compromissos, os nossos compromissos realizados em relação a dinheiro, quando nós trabalhamos demais. E às vezes nós estamos trabalhando muito e queremos trabalhar mais, e queremos ter mais dinheiro, porque nós achamos que não vai dar. É bem verdade que às vezes nós assumimos compromissos que nós não deveríamos assumir, e por causa disso, sabendo que a renda que eu tenho não consegue administrar esses compromissos, eu preciso me encher mais, ocupar mais o meu tempo em relação a trabalhar para ter dinheiro, para eu conseguir cumprir os meus compromissos. Mas a verdade é que nós devemos sondar o nosso coração, ver se o problema não está nisso. Se o problema está no nosso próprio coração, que não sabe descansar, não sabe confiar no sustento de Deus. Infelizmente, muitos de nós talvez chegou numa certa idade que percebeu que trabalhou muito
e acabou deixando de lado os compromissos em relação à responsabilidade com os filhos, em relação ao cônjuge, e perdeu muito tempo porque achava que teria que trabalhar muito para poder cumprir os seus compromissos. Eu estava assistindo esses dias uma entrevista na internet. Nessa entrevista, o entrevistado estava falando a respeito de como ele conseguiu ser sócio de uma empresa da qual ele era funcionário. Ele estava contando que haviam dois sócios e um dos sócios estava planejando se aposentar e ele queria vender a sua parte da empresa, e esse funcionário chegou até ele dizendo: olha, eu gostaria, eu tenho interesse, e ele deu risada, mas você é um funcionário, mas ele não sabia que o funcionário tinha outras fontes de recursos, ele poderia sim comprar a parte dele. E essa pessoa que era um dos sócios, ele estava planejando se aposentar, e ele tinha um calendário na sua sala, em que ele riscava todos os dias, quando estava chegando no fim, que naquele determinado dia ele ia se aposentar. Enfim, ele poderia então desfrutar da vida, conforme ele diz. Agora ele poderia descansar, não queria mais trabalhar. Então, naquele período do ano, no ano X, no mês X, no dia X, ele não era o último dia de trabalho dele. Faltando menos de uma semana para isso acontecer, aquele homem veio a falecer. Não tinha doença nenhuma, não tinha problema cardíaco nenhum, pelo menos ele não sabia disso. Teve um ataque fulminante, ele morreu e não conseguiu desfrutar da vida. Ou seja, nós achamos muitas vezes que nós temos o controle da nossa vida. E essa tentação que todos nós, eu tenho e você deve ter, que achar que eu tenho o controle em relação às coisas que acontecem na nossa vida. E se nós não entendermos que o trabalho é apenas um meio de Deus abençoar, nós vamos achar que ele é o fim, e é por causa do trabalho que eu tenho as minhas coisas, é por causa do esforço que eu tenho as minhas coisas, mas é entender que Deus, ele nos abençoa por meio do trabalho, cumprindo seus decretos eternos e usando meios secundários, meios naturais, que nós podemos chamar assim, para Deus cumprir os seus propósitos. Ou seja, é a graça de Deus que nos sustenta, sempre vai ser. Essa palavra trabalho como meio, infelizmente, talvez, ou felizmente, você vai ver o mundo também falar a respeito disso. Você não deve enxergar o trabalho como um fim, mas como um meio. Ou seja, você não deve enxergar a sua profissão, as funções que você faz, o salário, como um fim, mas como um meio. Você vai ver o mundo, eu pelo menos já vi isso. Você deve gostar das coisas que você trabalha e por aí vai. Mas a diferença é, quando nós falamos do trabalho como meio, nós estamos falando sobre que quem sustenta e guarda e agracia é Deus, não é o trabalho. Então, o cuidado que nós devemos tomar é que enxergar, até mesmo dizendo o trabalho como meio, é o trabalho como meio, Deus usa para me abençoar. Porque até mesmo no mundo as pessoas vão falar, o meu trabalho é apenas um meio para eu ter alegria e sustento, mas é o trabalho que está dando a ela, é a alegria que ela tem em satisfazer do que gosta e fazer as coisas. Mas o que nós aprendemos aqui é Deus que manifesta sua graça através do trabalho para cumprir os seus propósitos eternos. E isso nos diferencia também no mundo. Então, o primeiro ponto, nós falamos sobre ansiedade. O segundo, sobre o trabalho. Algum irmão tem uma pergunta, uma colocação a fazer? Até aqui? O terceiro é sobre a avareza. Convido os irmãos a abrir Colossenses capítulo 3, verso 5. Colossenses capítulo 3, verso 5. Quem achar pode ler. Colossenses 3, 5.
apóstolo Paulo aqui então diz que a avareza é um tipo específico de idolatria. Em Efésios também, capítulo 5, verso 5, o mesmo apóstolo ele diz: sabei, pois isso, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. É muito comum então as pessoas se esquecerem que são sustentadas pela graça de Deus e atribuem então o poder de sustento ao próprio dinheiro. Porque a conclusão que pode se chegar é: se o dinheiro é que me dá tudo, que me dá condições, saúde, condições de cuidar da minha saúde, cuidar do meu sustento e diversas outras coisas, então ele me dá tudo que tenho, então ele é o meu Deus. Por isso que o apóstolo Paulo que ele coloca a idolatria nesses dois textos, que é a avareza como um tipo específico também de idolatria. E esse é o caminho que a avareza faz então no coração do homem, até se tornar o tipo mais descarado de idolatria. Então você só vai perceber mesmo, ou você nem vai conseguir perceber, a hora que você olhar para o dinheiro e ver que ele é o seu sustento realmente. Você precisa trabalhar mais, você precisa juntar muitos recursos para ter uma boa poupança gorda, para que lá na frente, se algo acontecer, veja, quando você tira o foco que Deus é quem tem sustentado, que Deus é que tem agraciado, logo você vai colocar no trabalho ou no dinheiro, e isso é avareza, é você idolatrar o dinheiro, é você dizer: o dinheiro é meu Deus. Obviamente que acredito que nenhum de nós aqui vai falar dessa forma: o dinheiro é meu Deus, mas nós vamos agir dessa forma. O coração nosso vai produzir isso, essa idolatria, reconhecer e ver que no dinheiro eu encontro sustento. E muitas pessoas, dentre elas até mesmo os cristãos, colocam toda a sua confiança no dinheiro que têm. Elas se sentem seguras quanto ao pão de manhã, não porque creem na providência de Deus, mas porque têm dinheiro guardado. Sentem-se seguras quanto à saúde, não porque creem na providência de Deus, mas porque têm um bom plano de saúde. Sentem-se seguras quanto às necessidades futuras, não porque creem na providência de Deus, mas porque a aplicação financeira está gordinha. Na verdade, ter uma aplicação financeira, um bom plano de saúde, poder estudar em boas escolas, boas faculdades, tudo isso é bênção de Deus, pode ser bênção de Deus e deve ser desfrutado como tal. O problema surge quando nos esquecemos de que os recursos que possuímos são um meio que Deus usa para nos abençoar, não o fim ao qual nossa vida deve ser orientada. Então, o propósito da vida humana não é ganhar dinheiro ou acumular riqueza, mas como nós aprendemos, a primeira pergunta do catecismo, de Westminster: qual o fim principal do homem? O foco nosso fim principal é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Então a avareza ela envolve muito mais do que desfrutar daquilo que Deus nos dá. Envolve colocar as afeições naquilo que é terreno, transitório, colocar o coração naquilo que não é Deus. É por isso que ela é idolatria. No Salmo 62, verso 10, o salmista Davi, ele adverte: se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Nós temos a tendência, como o próprio João Calvino disse, que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Nós temos a tendência de ter ídolos no nosso coração, mas aqui deixa muito claro: se as nossas riquezas prosperam, ele diz, não coloque nelas o coração, é o que diz o Salmo 62, 10. É importante observar nesse contexto também que em nenhum momento que nós vemos aqui que a avareza é problema de rico, é problema daqueles que têm muitos recursos, aquele milionário, multibilionário, muito rico, mas a avareza também pode ter naquele coração da pessoa que não tem tantos recursos assim. Porque o problema, meus irmãos, não está na quantidade de dinheiro. O
problema está no coração do homem, da mulher, que é avarento. Em nenhum momento nós vimos aqui que está direcionando essas palavras àqueles que têm muitas posses, que são ricos, milionários, mas aqueles que têm colocado a sua segurança no dinheiro, por mais que ele seja escasso, pouco. Porque só pensa em dinheiro e o coloca como foco principal da sua vida, está tendo um comportamento idólatra em relação ao dinheiro. Então, a conclusão que nós podemos chegar sobre a avareza é que ela é independente da situação financeira que você esteja. Se você tem pouco, se você não tem quase nada, ou se você tem muito. O problema está no coração do homem. E nós precisamos resolver esse problema. Como nós lemos aqui, os avarentos, os idólatras não herdarão o reino dos céus, porque são idólatras e apenas um Deus, e a avareza é um tipo específico de idolatria. E o último ponto, o autor aqui fala a respeito sobre trabalho e prosperidade. Já há algum tempo a chamada da teologia da prosperidade, que os irmãos devem já ter ouvido falar a respeito, ela se alastrou nas igrejas evangélicas. Infelizmente, até mesmo alguns no meio aí protestante, e às vezes você vê até alguns equivocadamente no meio reformado que flertam com esse tipo de teologia. Infelizmente eu já vi isso, já vi pregações, não vou dizer em que lugar, mas eu já vi a respeito disso. Pessoas que falam sobre as bênçãos de Deus, usando textos do Antigo Testamento, mas se esquecem de toda a Bíblia, de todo o contexto e de todas outras passagens que falam a respeito desse assunto. É bem verdade que a prosperidade ela pode existir no sentido muito grande, mas o que você encontra na palavra de Deus é que sempre a prosperidade vai vir pelo trabalho. Esse é o modo normal que Deus age, é pelo trabalho que as pessoas vão prosperar. Infelizmente, muitos têm buscado essa prosperidade através de outros meios que não sejam o trabalho. Jogam na loteria, apostas e vários outros tipos de jogos de azar, em que a palavra de Deus os condena, e nós já tivemos a oportunidade de estudar a respeito disso, né? Inclusive, nossa confissão de fé fala claramente a respeito disso, sobre o pecado de não furtarás, não roubarás. E as pessoas buscam então ter prosperidade através de outras fontes que não sejam o trabalho, porque as pessoas vão se sentir mais seguras se elas tiverem mais dinheiro. E se a prosperidade não vir por causa do trabalho, mas o trabalho, não aquele trabalho como nós comentamos no outro item, ver que o trabalho é o fim, então as pessoas vão trabalhar muito, vão assumir muitos compromissos, vão ter que fazer horas dobradas de trabalho. Então, se ela não enxergar que o trabalho é o sustento, é por meio dele que eu alcanço prosperidade e que é a graça de Deus, e se ela não vir da forma como você planejou, então você deve se contentar e ver que Deus, Ele dá prosperidade a mais para uns e menos para outros. Você vai ver isso no Salmo 73, em que o salmista ele quase desvalou o pé, né, porque ele invejou o ímpio, porque ele via prosperando, e ele chegou à conclusão, o fim do ímpio. Mas é bem verdade que quando nós invejamos a prosperidade dos outros, nós acabamos por pecar, não simplesmente por causa da inveja, mas acabamos por pecar porque nós não glorificamos a Deus por causa da prosperidade que Ele tem abençoado as outras pessoas. Na verdade, então, há pessoas que têm uma aparência mais bonita do que a minha, têm um rosto mais bonito, têm um cabelo mais bonito, têm dinheiro mais que eu, e isso causa inveja no nosso coração. Mas a minha posição é de glorificar a Deus, porque Ele tem abençoado a todos,
e Ele abençoa conforme a sua vontade, que é boa, perfeita, agradável. Então não há o porquê eu ter inveja, porque a inveja, ela começa a moer o seu coração e a produzir também a idolatria ao dinheiro. Ela causa problemas de relacionamento. Por quê? Porque eu não consigo glorificar a Deus, porque Ele abençoa as outras pessoas. Às vezes eu uso apenas o glorificar a Deus porque Ele tem me abençoado. Então, se Ele tem abençoado os outros com beleza, com prosperidade, com outras coisas, por que você não glorifica? Ou por que eu não glorifico a Deus? Porque Ele tem abençoado essas pessoas também. É o contentamento, o sustento que eu devo ter também em Deus, que Ele tem me abençoado conforme a sua vontade. Eu confio no seu sustento e eu glorifico a Ele por me abençoar e abençoar o outro. Talvez a maneira como Ele abençoa o outro é diferente relacionada à minha vida, mas Ele é o Deus que faz as coisas perfeitas. É importante observar que a Escritura realmente fala então sobre prosperidade. Ela fala, mas de um jeito bem diferente daquilo que é ensinado na teologia da prosperidade. O modo bíblico de falar sobre a prosperidade é associando sempre ao trabalho. Deus usa o trabalho para nos fazer prosperar. E, em outras palavras, então, nós podemos chegar à conclusão é que nós somos prósperos por causa do trabalho que Deus usa como meio, mas em primeiro lugar para cumprir os seus propósitos, os seus decretos eternos. Então você vai encontrar, mesmo no meio de nós, pessoas que têm mais recursos, pessoas que têm menos recursos. E mesmo que você possa trabalhar sabendo que a prosperidade é fruto do trabalho, não necessariamente você vai ter muitos recursos, mas você vai ser sustentado por Deus, independente do tamanho da conta que você tem no banco, independente da aplicação que você venha a ter. Porque o nosso sustento sempre será pela graça de Deus. Então, concluindo aqui, meus irmãos, o trabalho é um meio ordinário dado por Deus para alcançarmos uma vida próspera. Para isso, o dinheiro não pode ser tratado como um Deus, mas aquilo que realmente é o fruto do nosso trabalho que deve ser usado para a glória de Deus. Algumas perguntas nós podemos fazer como aplicação. Peço que os irmãos meditem nelas. A primeira é: como você lida com o dinheiro? Como você lida com os recursos? As coisas estão em seu devido lugar nessa relação? Ele é tratado por você como uma bênção de Deus, como seu Deus, centro de todas as suas atenções, de sua vida e de seu coração. Que nós possamos meditar, meus irmãos, em tudo que foi falado aqui, porque apesar de nós termos esse conhecimento, e difícil de ser aplicado, mas é possível por aquele coração que tem buscado satisfazer, lançar as suas ansiedades aos pés de Cristo, e também saber que Cristo levou sobre si todo o pecado, inclusive a avareza, inclusive o não cumprimento de não andar ansiosos por coisa alguma nesse mandamento. Cristo ele levou sobre si também, não apenas os pecados que nós somos acostumados em colocar e dizer, mas todos, inclusive a nossa falta de fé, incredulidade e saber que Deus é quem sustenta. Você vai conviver com pessoas que não vão pensar assim no trabalho, na família, nos amigos, que vão buscar nas coisas, vão buscar sustento. Infelizmente vão fazer de tudo para que ela tenha o sonho dela realizado em relação aos recursos. Então vão buscar um casamento que pode promover isso, pessoas que têm mais recursos. Então, se eu casar com ela, eu vou ser uma pessoa rica. Ou pensando num trabalho que é muito mais, que tem um salário muito maior. Então, se eu ter aquele trabalho, aquele valor, aquele salário, eu vou conseguir alcançar o meu sonho, o meu objetivo de ter coisas e ter muito patrimônio. Mas a verdade é que nós vamos lutar
contra isso no nosso próprio coração. E que Deus nos abençoe através do nosso testemunho, seja aqui com os irmãos, seja no meio da família, seja no meio entre amigos, que nós possamos proclamar que quem nos sustenta é a graça de Deus, e se Ele quiser, Ele vai usar os meios secundários para nos fazer prosperar, se assim for da vontade dEle. E se assim não for, de termos muitos recursos, Ele vai ser o mesmo Deus que vai nos sustentar e que possamos descansar na graça de Deus. Algum irmão tem alguma dúvida? Fazer alguma colocação? Vamos encerrar então. Convido o diácono Jefferson para fazer uma oração aqui. Se ele tiver algum recado, pode dar também. Convido os irmãos a colocar em pé. Vamos encerrar fazendo uma oração, orando a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, oração dominical. Pode vir aqui à frente. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos por esse momento, que nós mais uma vez podemos estar aqui reunidos na tua casa para louvarmos o teu nome e também aprendermos mais da tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós aprendemos mais sobre o Senhor nessa manhã. Pedimos que, em nome de Jesus, todo o ensino aqui aplicado possa estar em nossos corações, nossas mentes. Que o Senhor nos ajude, Deus, a pôr em prática, ó Deus, tudo aquilo que nós ouvimos aqui. Que o Senhor nos abençoe durante todo esse dia, ó Deus, que possamos nos consagrar, ó Deus, ao Senhor, que possamos estar aqui novamente à noite, ó Deus, fazendo um culto, em adoração, em louvor ao teu nome. Que o Senhor perdoe, Senhor, nossos pecados, nossas falhas. Nos ajude, Deus, a confiar somente em Ti, confiar, ó Deus, na Sua provisão, que o Senhor nos sustenta, é o Senhor quem nos abençoa, que possamos sempre descansar e depender somente do Senhor. Assim nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Também oramos a oração mesmo que o Senhor Jesus nos ensinou no passado, dizendo: Pai nosso, Deus abençoe a todos. Está encerrada a escola dominical.